E hoje nós estamos aqui com a escritora Maíra Ávila, ela que está lançando um trabalho muito especial e vai contar pra gente um pouquinho sobre todo o processo e criação desse novo livro que se chama O Menino do Chapéu. Maíra, tudo bem? Como você tá? Seja Tudo bem-vinda bem. ao programa Mercado da Arte e me conta sobre esse lançamento que você está lançando agora, O Menino do Chapéu. Quem é este menino? Nós queremos saber quem é este menino. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu já agradeço pela oportunidade, por esse espaço. Esse livro é o meu primeiro, né, colocado a publicação e a venda. Eu tenho alguns exemplares disponíveis para venda, inclusive. A minha história com esse livro, na verdade, é a história baseada em fatos reais. É um conto infantil que eu fiz inspirado na vida do meu filho. Atualmente, há pouco tempo, eu recebi um diagnóstico de uma deficiência do meu filho, uma deficiência que é chamada hemofilia. Ele recebeu esse diagnóstico e aí que me veio essa inspiração de fazer um livro motivacional para ele e para pessoas também que têm essa deficiência. Então, esse conto infantil conta um pouco sobre essa doença e sobre a vida do Nicolas, que é o meu filho, que tem a hemofilia. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre o que se trata essa condição de saúde que ele apresentou? Sim, inclusive é o maior objetivo de eu estar colocando à venda esse livro, que é a divulgação sobre essa doença, porque apesar da doença não ser incomum, inclusive o Brasil ele ocupou o quarto lugar no mundo com mais pessoas com hemofilia. Então a gente tem cerca de 12 mil pacientes ou até mais pacientes hemofílicos atualmente no Brasil. Isso é um dado já atual do Ministério da Saúde. O tratamento é feito pelos hemócios da vida, tem o hemócio aqui no Ceará e tem hemocentros em todo o Brasil que fazem acompanhamento desses pacientes, tudo pelo SUS. Então tem essa parte boa que tem tratamento. Porém é uma doença que não tem cura. É uma doença congênita, é uma doença hereditária. No caso eu sou portadora e acabei passando para o meu filho. Então, como ela não tem cura, ele tem esse tratamento, que o tratamento é por meio de um medicamento que é endovenoso. Então é um pouco mais invasivo esse tratamento. Compete em um medicamento que é por via venosa. Então tem que ser feita sempre uma punção para que esse líquido entre, que é justamente um fator que, no caso da pessoa que tem hemofilia, tem essa deficiência no fator, que no caso é o fator 8 no sangue, que é responsável pela coagulação do sangue. Então, a pessoa que tem hemofilia, ela tem mais riscos de hemorragia, de hematomas, porque ela não consegue coagular o sangue corretamente. E por isso tem que fazer essa reposição do fator no sangue. Então o livro veio com um objetivo maior, né? Mas antes do livro você já escrevia? Qual é a tua relação com a escrita e com a literatura? Isso, eu já me aventurei. Eu acho que eu sempre escrevi na minha vida, mas eu nunca tive essa vontade, né, de publicar. Eu meio que achava que não era necessário, né, que não queria trabalhar com isso. Trabalhar com arte não é fácil e eu ainda não tinha me aventurado nisso. Porém, com a maternidade veio essa necessidade, principalmente depois do diagnóstico do Nicolas, eu me vi mais uma mãe saindo, né, do ramo do trabalho para me dedicar um pouco mais nessa primeira infância do Nicolas, principalmente por conta da deficiência, para eu acompanhar mais esses primeiros passos, que é tudo muito novo, muito desafiador e eu quero estar mais próxima. Então, é uma tentativa de ter uma renda própria, de viver um pouco da arte, que como eu falei não é tão fácil, mas a gente se aventura, mas principalmente para a questão de divulgar, né, sobre a doença, no caso desse livro em específico. Mas antes disso, o meu primeiro contato foi com o meu primeiro livro publicado, que é esse outro também, que também são contos infantis, que eu fiz inspirada em lições que eu quero que o Nicolas, quando ele inicie, né, a vida dele na vida literária dele, ele tenha um livro escrito pela mãe, com lições que eu quero que ele leve para a vida inteira. E esse primeiro livro eu não cheguei a colocar à venda, foi mais uma questão de realização pessoal e um presente para o Nicolas. Os dois foram publicados por uma editora independente, a Cactus, que eu quero até agradecer, né, por essa editora. Fui super bem atendida pelo Rafael Brito, então ele deu essa oportunidade de uma jovem escritora que não tinha experiência, né, com nenhum tipo de publicação de livro, ter essa oportunidade de lançar esses projetos. E em quanto tempo você fez a produção desse livro? Qual foi o processo de criação? Eu sei que a inspiração
foi, como você já disse, né, a doença do Nicolas e se inspirou nele para deixar um legado para ele. Mas como foi o processo? Em quanto tempo você fez esse livro? Pronto, no caso desse livro, inclusive ele é um livro de bolso, é aquele livrinho que você lê assim no máximo em 5 minutos, mas que em compensação você fica remoendo na sua mente ele durante um tempo, porque ele traz realmente uma inspiração, uma motivação também. Então foi rapidinho, foi na primeira consulta do Nicolas, eu estava bem emotiva, ainda não tinha caído a ficha, né, porque como eu falei, uma doença que tem tratamento, que está bem avançado aqui no Brasil de forma gratuita pelo SUS, mas que não deixa de ser desafiador para qualquer mãe receber, né, essa notícia. A gente acaba se culpando, principalmente por ser uma doença hereditária, o que eu já coloco aqui em pauta para as mães, né, que passam por isso, não se culpar, não existe culpa nisso. Então foi desafiador para mim, e na primeira consulta do Nicolas no Hemossi foi quando me veio essa inspiração, sabe, começou a vir, quando o Nicolas vier para cá e não querer tomar a profilaxia, quando ele, mamãe, mas dói, eu não quero, o que é que eu vou falar para ele? Eu comecei a pensar em uma historinha para contar para ele, para incentivar ele a fazer o tratamento, e aí foi dessa forma que veio o projeto. Mas agora a gente, aproveitando que é um livro de bolso, a gente vai pedir para você ler um pouquinho dessa história, né? Na companhia do Nicolas, trazer ele pra gente aqui, ouvir um pouquinho dessa história que tem uma inspiração e um objetivo muito grande. Estou com o Menino do Chapéu, a inspiração para o meu livro, e eu vou ler um trechinho do livro agora. O livro é O Menino do Chapéu Vencendo a Dor. Era uma vez um menino muito forte, que tinha um chapéu de palha mágico, que sempre estava na sua cabeça. Por isso o chamavam de O Menino do Chapéu. O chapéu lhe dava alegria, mas sua força vinha por outro meio. Esse outro meio você pode estar continuando lendo o livro, adquirindo a sua compra. E esse foi um trechinho do livro O Menino do Chapéu. E agora eu quero saber aqui da Maíra, de onde vem esse chapéu? Conta essa história do chapéu do menino. A gente sabe quem é o menino, agora a gente quer saber qual é a relação do menino com o chapéu. Pronto, eu e o pai do Nicolas, a gente ama São João, ama tudo que é festa junina, e a gente quer passar esse legado para o nosso filho. Ele é um menino cearense, nordestino, e a gente quer também passar essa questão da cultura para ele. Então, assim que chegou o mês junino, a gente tem que comprar uma roupinha de São João, tem que colocar um chapeuzinho de palha. E acabou que eu achei que ele não ia gostar por ser um bebê, né? Ia querer tirar o acessório, mas ele não tira. Quando eu passo com ele com o chapéu, as pessoas perguntam: nossa, vocês colaram o chapéu na cabeça dele? Porque não cai, ele não tira. Então, assim, ficou tão perfeito nele que ele usa no dia a dia. Então, ele se tornou meio que esse personagem, o menino do chapéu. Ele chegou como o menino do chapéu aqui, vocês puderam ver, já com um chapéuzinho na cabeça. E eu quase faço a pergunta se o chapéu vai colado junto, porque ele realmente está super confortável com o chapéu, né? E eu achei muito legal você trazer esse outro lado, um lado, né, mais lúdico para a situação, que é mais delicada, e com o objetivo não só de ajudar o Nicolas e deixar esse legado, mas também pensando em outras mães e famílias que têm suas crianças nessas situações que ainda não têm muito conhecimento, né? Sim, e principalmente mães que ainda estão investigando sobre essa deficiência, por exemplo. No caso do Nicolas, vou contar a minha própria história. No meu caso foi um pouco mais fácil porque eu já tenho outra pessoa na família que tem hemofilia, né? No caso, meu irmão. Então eu já convivi a minha vida inteira com essa doença. Então, para mim não foi tão difícil. Porém, com o Nicolas começou a aparecer hematomas, manchinhas no corpo, sem nenhum tipo de trauma aparente. Foi meio que espontâneo. E aí, por conta dessas manchas, eu já sabia sobre o que era hemofilia, então eu já corri para o Hemossi e fui fazer os exames. Então, qualquer pessoa, né, que passar por isso, perceber que seu bebê está tendo alguns hematomas de forma espontânea, sem ter tido uma queda, um trauma aparente, vocês podem estar investigando no Hemossi, indo até o Hemossi de forma gratuita para fazer essa investigação, para ver se talvez a criança tenha algum grau de hemofilia. Ótimo. E o livro, ele tem esse objetivo, você usou a sua arte, a escrita de uma maneira muito incrível e muito genuína, né, de tratar, pensando na arte como uma forma de ajudar também. E eu queria saber se
essa escritora que está aí, que nasceu com esse objetivo, ainda tem projetos e pensa em continuar com a escrita? Os seus 2 livros são livros infantis, né? Sim. É um estilo que você gosta de estar trabalhando ou você também passeia por outros estilos? Eu passeio por outros estilos, mas eu me sinto mais confortável na parte infantil. Eu sou formada em pedagogia e a minha maior experiência também é no público infantil, né, dos anos iniciais. Então eu me sinto mais confortável com esse público. Eu acho que a criatividade que eu tenho se torna melhor, mais representada nesse lado do conto infantil. Então, se vier outros projetos que eu espero que venham, vai ser nesse âmbito também infantil. Como vocês já sabem, a Maíra, ela tem um objetivo e a gente quer saber como que a gente faz para adquirir esse livro, para ajudar vocês e conhecer mais a história do Nicolas e a história dessa criação desse projeto. Pronto. Além de ajudar uma jovem mãe artista, né? Também tem uma outra questão, você pode estar fazendo uma ação social. O Nicolas, ele é acompanhado pelo Emoce. Constantemente a gente está tendo, né, consultas no Emoce. O pai dele, inclusive, trabalha no Emoce, foi uma grande coincidência do destino, né, que se uniu. Então, assim, você também pode comprar o seu livro próprio, mas se você quiser presentear uma criança hemofílica, você pode estar comprando conosco e o próprio Menino do Chapéu faz a entrega no Emoce para vocês. Então, na compra do livro, você também pode estar ajudando, que para uma pessoa hemofílica, eu acredito que vai ter um valor ainda mais especial ler esse livro. Que legal, gente. E essa foi a Maíra Ávila. Muito obrigada, Maíra, por ter vindo ao programa Mercado da Arte, trazendo um pouco da sua história, a história da sua família, do seu filho. Né? Foi um momento muito legal conhecer a história. Eu espero que vocês também estejam interessados em conhecer e procurem a Maíra para procurar o livro O Menino do Chapéu. Isso Muito mesmo. obrigada.